Fala galera, bem-vindos ao Fugir do Morcego, eu sou o André e afinal, filmes de super-heróis já saturaram? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso, tá? E antes de tudo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, que isso é bem importante, porque só aqui você vai encontrar conteúdo do Batman, da DC, então eu recomendo muito você fazer isso. E vamos conversar sobre esse assunto, que eu gostaria muito de conversar com vocês sobre isso, sobre esses filmes super-heróis sendo saturado ou não, se vai acabar ou não. Porque hoje em dia é super normal você meio que fazer um filme de super-herói, tanto da DC quanto da Marvel, sabe? Porque muita gente já conhece bastante heróis, tanto dos quadrinhos e tanto das animações que teve meio que algumas coisinhas relacionadas aos super-heróis, porque meio que, por exemplo, meio que a DC e a Marvel meio que fizeram os heróis nos quadrinhos e colocaram eles meio que uma adaptação para os desenhos e para séries. Então, é super normal hoje em dia ter esse tipo de super-herói, sabe? Mas antigamente, lá nos anos 60, 70, 80, era muito raro de algum ator e também alguma atriz bem famosa ou famosa querer fazer um certo super-herói, sabe? Ou alguma super-heroína. Por exemplo, lá nos anos 60, se eu não me engano, tinha o Capitão América com escudo de plástico, né? Meio que em vez de ser de metal, sabe? Por exemplo, as linhas brancas redondas não era tinta branca, era meio que um acrílico, no caso, que era meio que um tipo de plástico. Então, tipo assim, muitos atores e atrizes meio que achavam que isso era meio que uma galhofa, sabe? Ah, vamos trazer um super-herói de quadrinhos em forma de live action, sabe? Então, eu acho que, tipo, naquela época era muito arriscado meio que ter filmes assim de super-heróis. Depois que lá nos anos 80, 90, começou a fazer, tipo, sei lá, filmes do Superman, do Christopher Reeves, que deu muito certo, que o pessoal gostou bastante. O filme do Batman, que muita gente gostou bastante. E aí depois, lá nos anos 2000, começou a dar certo, sabe? Principalmente para a Marvel. Porque a Marvel começou com vários filmes legais, né? Por exemplo, o filme do Hulk, que é com o antigo ator, mas o personagem faz parte do MCU. Aí depois, lá em 2008, teve o Homem de Ferro 1. Então, tipo assim, a Marvel antigamente, meio que tipo, ela fazia muita coisa boa, sabe? Ela era a única que conseguia fazer coisa boa, porque a DC, ela sempre fazia meio que filmes repetidos dos mesmos personagens, várias vezes Superman, Batman. Então meio que tipo, era um pouco chato de meio que acompanhar a DC nos cinemas também, sabe? Mas nos quadrinhos ela mandava muito bem. Só depois que teve outros filmes da DC, sabe? Mulher Gato, depois as séries também, hoje em dia. Então, tipo assim, meio que a DC demorou um pouquinho pra trazer filmes não sobre o Batman e o Superman, sabe? Porque naquela época, o que dava mais dinheiro mesmo era o Superman e o Batman, porque, tipo, nos quadrinhos eles eram muito famosos, então fazia muito sentido a DC querer trazer vários filmes só deles. Mas depois começou a dar certo e tal. Então, tipo assim, eu acho que hoje em dia é muito legal você acompanhar um personagem que você gosta. Por exemplo, eu sou muito fã do Besouro Azul. Eu sempre sonhei em ter um filme do Besouro Azul e hoje em dia tem, porque esse ano, em 2023, esse mês, foi lançado o Besouro Azul, que eu gostei bastante. É claro que no começo muita gente não tava nem aí pro personagem, mas agora eu percebi que muita gente tá meio que abraçando esse personagem, por conta que ele é latino, muita gente gosta de coisa latina, mas é claro que no Brasil, nos Estados Unidos e outros países tem preconceito sim com o super-herói latino. Se fosse um herói americano, todo mundo ia abraçar, mas como é um personagem latino, todo mundo caga pra ele, sabe? Mas eu sempre gostei do Jaime porque ele tem uma cultura latina, eu gosto muito de coisas latinas, eu gosto de Chapolin, eu gosto de Chaves, eu gosto de futebol também mexicano, porque, tipo assim, eu gosto de tudo, sabe? Porque eu acho muito interessante de ver meio que a língua mexicana, a língua latina, sabe? Eu tô falando latina porque meio que línguas em geral de todos os países, sabe? Porque é a mesma coisa, né? Eles falam em espanhol, tudo a mesma coisa. Então, mas cada país tem o seu próprio sotaque. Eu gosto bastante meio que da língua latina, sabe? Porque é muito interessante de você ver alguém falando espanhol, sabe? Eu acho muito engraçado o cara falar cabrão, sabe? Então, na minha opinião, meio que personagem latino deu muito certo relacionado ao Besouro Azul. Então, o Besouro Azul trouxe muita coisa interessante, sabe? Trouxe personagens
latinos de outras mídias, novelas mexicanas no filme do Besouro Azul. Então eu achei isso muito legal, porque a DC agora ela está construindo o seu próprio universo com o James Gunn, porque antigamente a DC ela começou a fazer o antigo DCU, mas não deu certo, porque o plano do Snyder era meio que trazer mais pro lado do realismo, mas não deu certo, porque ele criou um Batman super assassino que não ligava pra bosta nenhuma, o Superman que não tinha empatia com ninguém, meio que tipo assim, sei lá, lutava com o Zod, mas meio que quando o Superman meio que dá um soco no Zod, meio que o Zod mata todo mundo, sabe? Então, tipo, não tem nexo criar um Superman desse jeito no cinema. Mas hoje em dia, o pessoal associou o Superman com o Superman do Henry Cavill. E não é verdade, sabe? Porque o Superman original veio dos quadrinhos, que ele salva gatinhos, ele salva pessoas, ele é mais alegre, ele é mais feliz, ele é mais brincalhão. E eu gosto desse tipo de Superman, entendeu? Então, foi muito difícil para a DC começar no DCU, porque era super fracasso por fracasso, sabe? Mas a Marvel fazia 10 anos que, tipo, ela tinha nos cinemas e fazia muito sucesso. Só que a DC também tinha mais ou menos a mesma idade nos cinemas, mas meio que fazia filmes merda, sabe? Não conseguia ter meio que coisas boas, no caso. É claro que, por exemplo, o filme do Superman, o filme, sei lá, do Batman vs Superman meio que teve bilheteria boas, principalmente a Mulher Maravilha de 2017, que teve muita bilheteria, eu acho que foi uns 800 milhões, é o meu filme favorito do DCU, meio que segundo, esse aqui é o meu segundo filme favorito do DCU, porque primeiro vem o Aquaman, segundo a Mulher Maravilha, e em terceiro vem o filme do Besouro Azul. Então esses 3 filmes são meus favoritos. E eu espero que, tipo assim, lá pra frente, se o DCU não fracassar também, eu espero que, tipo, tem muita coisa de personagens, porque eu quero ver mais coisas da DC, sabe? Não só da Marvel, porque eu sou sim fã da Marvel, mas tá na hora da DC meio que se erguer, sabe? Não só a Marvel fazer sucesso, eu quero que a DC faz sucesso também, porque é muito legal você ver filmes de heróis, sabe? Porque meio que você fica se ligando com cada personagem. Por exemplo, eu meio que às vezes me identifico com alguns outros personagens. Então, muita gente gosta de certo personagem porque ele meio que parece muito com um certo personagem. Por exemplo, o Ciclano, ele meio que gosta do Superman por conta que ele parece muito com o Superman. Não é porque, tipo, ele tem superpoderes, não, porque, sei lá, a vida dele parece muito com a vida do Superman, sabe, a rotina dele. Então, eu acho que depende muito de cada pessoa. E sobre filme de super-herói já saturado, meio que, por exemplo, meio que saturou um pouquinho, por conta que meio que atualmente os filmes de super-herói têm meio que tem o mesmo conceito. Mas se você for perceber isso, nos quadrinhos é quase a mesma coisa, sabe? Porque eles querem trazer isso em forma de live action. Então, eu acredito muito que os filmes de super-herói, e certos filmes são muito genéricos, mas tem filmes que são bem legais e não é genérico, sabe? Então, eu acho que o pessoal tá enjoado de filme de super-herói, porque, tipo, meio que falam assim que, meio que os filmes de heróis já foram bons lá com os filmes dos Vingadores, foram o único até agora que foram bons lá antigamente, não tem mais isso agora, não vai ter mais 1 bilhão de bilheteria, não vai ter mais filmes de heróis que são excelentes, sabe? Mas eles estão enganados, porque se realmente pode ter, agora a DC ela pode fazer filmes de super-heróis agora relacionado aos quadrinhos que pode dar muito bom, pode mais bater de 1 bilhão, então eu acho que o pessoal tem que dar confiança no James Gunn e também a Marvel ela tem que continuar fazendo seus filmes excelentes, porque para a Marvel voltar a meio que ativa mesmo, para ser a chefona da parada do cinema, ela tem que rebotar tudo. Por que, André, você acha isso? Porque, tipo assim, ó, meio que o MCU não vai render com com o Sam, com, sei lá, com a Capitã Marvel, com a Miss Marvel, não vai render. Para você meio que querer de novo o MCU fazer sucesso, você tem que trazer todos os heróis de novo. O Tony Stark com um novo ator, a Viúva Negra, o Thor com um novo ator, o Hulk com um novo ator, porque assim vai meio que construir de novo, vai meio que fazer tudo reboot de novo. Então, faria muito mais sentido a Marvel fazer um reboot para começar do zero, construir novas histórias, não ficar no mesmo ciclo. Por isso que a Marvel tá um pouco mais bagunçada, mas é claro que a DC também tá bagunçada. Então, eu acho que os filmes de super-heróis não foram saturados, depende muito do jeito que o
tanto o diretor e também o chefe da indústria, meio que, tipo, tanto da Marvel, tanto da DC, quer fazer. Por exemplo, se o James Gunn quer fazer do certo X, então ele vai ter que construir do jeito certo, entendeu? Desse X que ele quer fazer, entendeu? Por exemplo, o filme do Superman que vai lançar em 2025, né? O Superman Legacy. Ele meio que já fez o roteiro faz muito tempo, e eu espero que, tipo, o filme seja muito interessante. Porque não é só trazer um filme de super-herói, só fazer um filme. Não, você tem que fazer uma história boa, sabe? Por exemplo, eu não quero ver um filme de um Superman que é igualzinho do Homem de Aço, do lado do Snyder. Eu não quero. Mas o James Gunn, ele sabe o que ele faz, sabe? Porque o James Gunn, ele sabe fazer muita coisa, porque ele lê muitos quadrinhos da DC, da Marvel. Então, a DC tá em boas mãos, na minha opinião. O James Gunn manda muito bem. Eu espero que, tipo assim, ele faça um Superman muito excelente. Eu espero que o David seja um Superman mais alegre, mais pro lado dos quadrinhos. E se eu não me engano mesmo, o próprio James Gunn falou que o universo dele vai ser meio que inspirado nos quadrinhos e também nas animações da DC que teve antigamente, lá na Sem Limites. Então, a DC está em boas mãos, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Foi um assunto muito interessante que eu quis trazer para vocês, porque eu sempre quis trazer esse tipo de assunto. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman, da DC, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Então, galera, até a próxima. Fui. Tchau, pessoal.